Quem é que está escrevendo essa carta? Qual é o nome do autor? João. Quando João escreveu essa carta, ele tinha mais ou menos entre 80 e 85 anos. Já um senhor. Amém? Essa carta foi escrita mais ou menos em 90 depois de Cristo. Para quem não sabe, João foi o último apóstolo a morrer. Ele morreu com seus 95 anos, mais ou menos. É o que se diz aí. E ele foi o último dos apóstolos a morrer, o João. Agora, por que eu estou te falando isso? Presta atenção, amados. Agora, hein? Porque você pensa comigo, João já está velho, perto da morte. Sobre tantas coisas que João poderia escrever, fala a verdade. Pensou você encontrar com João, já um discípulo velho, que viveu com Jesus, que viu todos os apóstolos, já envelhecendo, chegando no fim da vida, a gente chegar para João e falar, ô João, ó João aqui. João, você que é um homem experimentado, você que é um homem vivido, você vai escrever uma carta, João, vou? João, quais são as revelações que você vai trazer dessa carta? João, escreva para nós coisas profundas, João. É o que a gente poderia pensar, né? Coisas profundas. Você imagina comigo, pensa comigo, irmão, João, experiente, idoso, viu muita coisa, presenciou muita coisa, e aí esse homem tem a oportunidade de escrever uma carta para nós. Se sou eu pensaria assim, é o Gregory, é isso? Gregory, eu pensaria assim, pô, ele vai escrever coisas profundas, não é verdade? Princípios. Será que João escreveria princípios, revelações profundas? João, o que você quer que a gente ouça de Deus? Capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que ele quer que a gente ouça de Deus, veja de Deus. Só ler a primeira parte. O que João quer? Põe na NVI. Primeira carta de João, capítulo 3. O que João vai escrever para nós? Leia a voz alta. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. O que você vai falar para nós, João? Sobre o quê? Amor. João, você é um homem experiente, João. João, você é um homem vivido. Você vai pregar o quê para uma igreja experimentada, uma igreja já, né? Que já está aí passando para a sua terceira geração, que já viu Paulo pregando, Pedro pregando, Cristo pregando. Você vai falar sobre o quê, João? Qual é a revelação? Veja o amor. E como esse amor é grande. Não, João, isso é para quem está começando, João. Quem entendeu o que eu estou falando agora? Não, João, esse negócio de amor. Ô, João, isso é para o começo, para o início, quando o sujeito está chegando. Não, João, para nós tem que ser uma coisa com mais substância, com mais profundidade. Não é? Sabe, algo profundo mesmo, né? Que esse povo precisa ouvir, João. Você vai pregar o quê, João? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ah, não, João, amor. João diria, é tudo que eu tenho para pregar, é o amor do Pai. Qual é a grande revelação que você traz para nós, João? O amor. Você vai pregar sobre o quê, João? Amor. Não, João, coisa mais profunda, esse negócio de amor para quem está começando, João. Não. Tudo que a gente precisa entender é o quê, João? O amor. Quem quer entender aqui sobre o amor? A minha pergunta é, será que você conhece o amor? Você conhece o amor? Como diz no grego, ágape. Você conhece o ágape, o agapoi? Você conhece esse amor? Traduzido como amor. Será que você conhece mesmo? Será que a igreja conhece esse amor? Porque se nós conhecemos, nós nunca, jamais abandonaríamos o Senhor. Esse é o fator. Pastor, o que acontece quando eu conheço o amor? Quem quer entender aqui? Está preparado para você ouvir as coisas aqui agora? João vai falar de amor. Capítulo 2, versículo 15. É a primeira carta de João. Primeira carta de João. Capítulo 2, verso 15. Pastor, agora vem a cajadada, né, pastor? Agora vem. Não amem o mundo! Sabia, pastor, que você ia pegar pesado. É isso aí, prega, pastor. E nem o que nele há. Sabia que você ia pregar, pastor. Agora, né? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
O amor do Pai não está nele. Pastor, tá, entendi. Quer dizer que se eu amo o mundo é porque eu não amo a Deus. Não, o versículo não está falando disso. Leia direitinho, observa. Ele não está falando ali que se uma pessoa ama o mundo é porque ela não ama a Deus. Não. Não é isso que ele está falando não, crente. Ele está falando que se você ama o mundo, é porque o amor de quem não está dentro de você? Então você ainda não recebeu o quê? Ele está dizendo que as pessoas amam o mundo ainda, os crentes, porque eles ainda não receberam o amor de Deus. Porque o dia que receberem do amor, vai perceber que não existe nada maior ou melhor do que o amor de Deus. Então tem gente ainda que não recebeu o amor do Pai. Meu amado, é isso que eu quero que você receba nessa madrugada, o amor do Pai. Que você entenda o quanto o Pai te ama. O quanto o Pai te aceita, o quanto o Pai deseja o melhor para você. É isso que João está apresentando nessa carta para esse povo, como eu estou falando de novo. Ele poderia escrever tantas coisas profundas, mas o que ele está deixando? João, o que você vai deixar para esses crentes? Que eles conheçam e recebam e saibam o quanto Deus ama eles. Pode aplaudir, quem quiser, fica à vontade. Eu falei isso pro César, César, não adianta. Se você quiser ficar aí brigando com os jovens, você vai ficar brigando, filho. Se você quiser falar para eles, irmão, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, irmão. Olha, porque vocês não se consagram, olha, porque vocês não jejuam, olha, porque você não tem isso nem aquilo. Eu falei, essa não é a questão, César. Você tem que apresentar para eles o amor de Deus. Eles têm que conhecer o amor de Deus. Porque na hora que conhecer o amor de Deus, na hora que eles entenderem quanto Deus ama eles, meu Deus. Paulo diz que o amor o quê? Quem lembra? O que ele faz conosco, o amor? Quem lembra? Que o amor nos constrange. Já leu isso? Queridos, você quer motivar pessoas? Mostra para elas o quanto elas são amadas. Por quê? Porque o amor constrange. Quer ver um exemplo? Quem quer ver um exemplo aqui que o amor constrange? Vou dar um exemplo bem pífio, mas isso casa também. Se a gente quer ter um povo que trabalhe, que se empenhe, que evangelize, os jovens envolvidos, você envolvido, você precisa conhecer o quê? Experimentar mais do quê? Do amor. Porque o amor o quê? Quer ver um exemplo? Imagina aquela adolescente que a mãe tem que implorar para ela ajudar em casa. Ou uma jovem, com seus 20 anos. E a filha fala, filha, ajuda a mãe. Aí o que ela fala? Já vou, mãe, já vou. Filha, por favor, vamos lavar a louça aqui, eu tenho um monte de coisa para fazer. Já vai, mãe, daqui a pouco. É assim ou não é? A irmã já falou, né, irmã? É assim mesmo. Coloca o lixo para fora, já vai, mãe. Não é desse jeito? Vamos lá. Tem que lavar aqui o banheiro. E aí, como é que é? Calma, mãe, tá acabando a série, só um minuto. É assim ou não é? Um dia a mãe chega em casa, ela entra, o banheiro tá lavado. Casa toda limpa, terminando de lavar a louça. Mãe olha, põe a mão na testa. O que foi? Você tá bem? Não, mãe, é que o Júnior vem aqui hoje em casa. É o amor. Entendeu o que o amor faz? Não tem obrigação, é prazer. A coisa vira prazer, olha que coisa. Quer ver um outro exemplo? A mãe grita com o menino. Menino, vai tomar banho, menino. Aí ele jogou bola e tal, vem chegar em casa tomar banho, não. Ele deita naquela cama, fedido, não é assim? Suado, acorda, não escova dente, a mãe briga com ele.
Meu Deus do céu, vai apodrecer seus dentes, você não lava essa boca, menino. Olha, tá terrível esse quarto, não é desse jeito? Sim ou não? Um dia a mãe pega ele e tá escovando o dente, cabelinho arrumado, cheirosinho. A mãe, o que foi, filho? Não, mãe, é que eu vou encontrar com a Júlia. O que é isso? O amor constrange, o amor não é assim, irmão. Olha como o amor motiva. Percebeu agora? Quem está entendendo o que eu estou falando? O que ele está mostrando para nós é isso. Como é que a gente afasta as pessoas do mundo? Quando elas conhecerem o amor, você não precisa brigar, não precisa gritar, não precisa nada. Quem entendeu? O amor faz isso. Estou vendo aqui a nossa tia da escolinha lá da freguesia. Prega o amor para as crianças. Não precisa mais pregar mais nada. Só dizer para elas, ó, papai do céu ama vocês. Jesus morreu para salvar vocês. Por que ele fez isso, tia? Por amor. E nós vamos ver uma geração de crianças crescendo e amando a quem? Porque ele as amou primeiro. Quem entendeu? É o anúncio do Evangelho. João, como é que você poderia resumir o Evangelho para nós? João 3,16, quem lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, ele está dizendo assim, ó, não tem explicação o amor de Deus, a maneira como ele amou esse mundo. Por que não tem explicação o amor de Deus? Porque, irmãos, o que tem no mundo de bom que ele poderia ter amado? É a gente? Não, filho. Porque quando ele olhou para esse mundo, o que ele só viu? Podridão, pecador. É ou não é? Você lembra como você era e como você estava quando ele te encontrou, quando ele foi até você? Quem lembra disso? E ele não se importou. Aleluia. Por isso que ele fala, ele nos amou de tal maneira, não tem explicação como ele nos amou, como ele nos encontrou. Aliás, não foi você que o encontrou, né? Porque a gente fala isso, né? Quando eu encontrei Jesus, Jesus não era o perdido não, irmão. Encontrei Jesus como se ele fosse o perdido. Quem é o perdido? Era a gente, quer dizer, quando ele me encontrou. Porque o perdido era eu. Quando ele me aceitou, porque quem sou eu para aceitá-lo? Pensa. Quem é você para aceitar Jesus? Você me aceita? Peraí, Jesus, deixa eu avaliar para ver se eu te aceito. Oh, meu Deus do céu. Ele mesmo falou, não foram vocês o quê? Que me escolheram. Mas foi eu que escolhi vocês. Eu que aceitei vocês. Mas Jesus cheio de pecado, carrancudo, cheio de coisa. Sim, desse jeitinho. Mas o senhor não sabe? Sei. O senhor não me conhece? Conheço. Sei o seu nome. Sei quem você é. Mas mesmo assim, eu te amo. Só de eu falar isso, como é que você já está sentindo aí, crente? Como é que está a tua fé aí, crente? Já não dá um gás na gente? Fala a verdade. Quando você entende o amor dele, não é maravilhoso, igreja? O que esse amor produz em nós? Vamos lá, rapidinho. Versículo 18. Ih, cara, já estourei, cara. E agora, César? O Seba que espera lá, ele pode esperar um pouquinho lá, o Seba? Ou não? Pode, né? Não tem problema, né? Caramba, rapaz. Mas vamos lá, tá bom ou tá ruim, irmão? Vocês que falam aí. Então vamos lá rapidinho, capítulo 4, verso 18. Misericórdia. Quando você conhece mais do amor de Deus, o que vai acontecer com você? No amor, não há mais o quê? Medo. Outra coisa. Quer dizer, primeiro, quando eu conheço o amor, eu me afasto do quê? Do mundo. Eu não quero saber do mundo, eu quero saber de quem? Do meu amado. Amém? Você cantou, né? Meu amado. É o seu amado. Acontece pra você. Você larga o mundo, porque você quer Jesus. Amém? Você experimentou o amor dele. Segundo, o que gera em você? No amor não há medo. Qual é o contrário de medo? Coragem.
Quanto mais eu recebo revelação e conhecimento do amor, mais eu sinto o quê? Mais eu recebo o quê? Coragem. Eita! Você sabia que o amor produz coragem em nós? Hein, crente? Por isso você e eu precisamos conhecer desse amor, porque quanto mais eu conheço do amor, mais coragem, mais intrepidez. O medo vai se dissipando, ataque do pânico, síndrome do pânico, depressões. Isso tudo vai desaparecendo, porque eu estou recebendo do que, igreja? Do amor. Agora, o que é interessante? Por que ele diz que no amor não há medo? Alguém sabe qual é a fonte primária do medo? Por que nós temos medo? Qual foi a primeira vez que o homem sentiu medo? Qual foi a primeira vez que a palavra medo aparece na Bíblia? Quando o homem o quê? Quando o homem peca. E de quem que ele teve medo? Do próprio Deus. Qual é a raiz, a origem do medo, na verdade? É medo de quem? E o que eu já vi de crente com medo de Deus. Quem já teve ou tem medo de Deus aqui? Nunca teve medo de Deus, não? De pesar a mão? Que a cova está se abrindo? Tem uma cova se abrindo. Eis que te digo. O inimigo pediu ali para te se andar. Aí você fica agora. Cuidado, hein, crente. O diabo está espreita, crente. Cuidado, hein. O prumo de Jeová vai passar. Muitos acham que gerar medo no povo faz com que o povo sirva a Deus de fato, ame a Deus de fato, se envolva com Deus. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você consegue se aproximar de alguém que você tem medo? Pergunta para alguém que já foi abusado. Pergunta para uma criança abusada. Imagina aquela criança que foi abusada pelo próprio pai. Você acha que ela tem... O que ela tem do pai? Medo. O que ela quer desse pai? Distância. Você acha que ela vai confiar nesse pai? Então, quanto mais medo você tem de Deus, menos você crê nele, menos você confia nele, menos você tem fé nele. Tudo porque não conhecemos e não sabemos sobre o amor. O amor, a falta do conhecimento do amor afeta diretamente a tua fé. Por isso que tem hora que você não tem coragem e trepidez para orar, porque você fala, quem sou eu para orar? Você acha que ele vai me ouvir? Um pecador, uma pecadora como eu? Nunca! Aliás, essa semana, nem na Bíblia eu peguei. Nem orar eu orei. Jejum, não sei quanto tempo eu faço. Você acha que eu vou ter coragem de me aproximar desse Deus e pedir alguma coisa para ele? Jamais, porque vai que ele me fulmina. E não esqueça, porque Deus é o quê? Fogo consumidor, irmão. É assim, não é, igreja? Por isso que a gente tem um povo que se distancia. Sabe por que alguém se afasta da igreja? Porque ele fala assim, eu não consigo viver esse padrão estabelecido. Então, para eu não viver uma vida dupla, hipócrita, eu prefiro sair. Quem já pensou assim? Só que você esquece que Deus sabe, que Deus te conhece, meu filho. Você acha que Deus não sabe? Isso aqui é a maravilha do amor. Ele sabe tudo a meu respeito, até o que eu penso, até o que eu desejo, até o que eu vejo no celular. Mas ainda assim Ele me ama. Isso é um amor. Quanto mais revelação do amor você tiver, mais intrépido você vai ser. Por que você acha que Jesus foi quem Ele foi? Alguém lembra quando foi a primeira vez que Deus falou com Jesus? Ah, pastor, como assim? Quem lembra? Põe rapidinho aí, Diego. Mateus 3,13. A primeira vez que Deus falou com Jesus foi essa parte aí, porque não tem outra citação antes. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Segue. E Jesus respondeu, deixa por enquanto, porque convém que façamos assim para cumprir toda a justiça. Vai.
Assim que Jesus foi batizado, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer sobre ele com a pomba. Vai! E então uma voz do céu disse: este, ou seja, o filho a quem eu amo. Pergunto para você, o que Jesus tinha feito de bom antes desse tempo aí? Qual o milagre? Que maravilha Jesus fez? Mas o pai diz o quê? Eu te amo. Amém? Sabe o que é maravilhoso? Que quando você entende o amor de Deus, você vai entender uma coisa aqui muito interessante. Uau, meu pastor! Quem quer saber? Quem quer saber? 1 João 3,1, volta lá. Aleluia! Veja com grande amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos o quê? Por que Ele nos ama? Porque somos o quê? Filho. Oh! Filho de sangue vira água. Alguém já viu? Eu já vi ex-esposa, ex-marido, ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, ex-cunhado. Ex-filho existe? O filho pródigo saiu da casa do pai, não saiu? Mas quando ele voltou, ele era um ex-filho? Não, continuou sendo filho. Deixou de ser filho? Continua sendo filho. Quem é pai e mãe aqui? Quem é pai e mãe aqui? Tá, deixa eu te perguntar. Seu filho já fez coisas que um dia desagradou você? A senhora? Fez ou não fez? Tá, mas vocês deixaram de amá-lo? Por que não? Porque é filho. Então deixa eu te falar só mais uma. Posso soltar mais uma pra você? Sabia que você jamais escandaliza Deus? Ou surpreende Deus? Até porque Deus não tem ilusões a seu respeito. Deus sabe quem você é. Você acha que quando Davi pecou, Deus falou: eu não sabia. Nossa, Davi, você quebrou minha confiança, Davi. Você era o homem segundo o meu coração, Davi. Como que você fez isso comigo? Você acha que Deus fez isso, irmão? Você acha que Deus se assustou, tomou um susto, se surpreendeu? Sim ou não? É óbvio que não, irmão. É óbvio que não. Deus continuou amando Davi? Tanto que ele disse: no seu trono não faltará herdeiro, eu tenho uma aliança com você, Davi. Aliás, alguém sabe o que significa a palavra Davi? O nome Davi? Tem algum Davi aqui hoje? O David? Tem? Não tem. Então, se você tiver um filho, né? Pode colocar. Davi significa, sabe o quê? Amado. Davi era o quê? Aliás, por que João foi quem foi? Alguém sabe? Porque ele era o único dos discípulos que dizia: aquele a quem Jesus ama. Quem é você, João? Aquele a quem Jesus ama. Rapaz, mas você não se acha, não? Não sei, mas eu sei que ele me ama. Você é muito achadinho, né? Você é muito assim, né, João? Eu não sei, mas ele me ama. Eu sou o xodó dele. Ou seja, quando você conhece o amor, você entende que você é filho. E pelo fato de você ser filho, esse amor jamais irá desaparecer da sua vida. Eu digo assim: o Senhor me ama, porque eu sou filho, sou filha dele. Você pode aplaudir a ele mais uma vez? Aleluia! Quem entendeu o que é o primeiro amor aqui? E a importância de você permanecer no primeiro amor. De você acordar todo dia e confessar: Deus me ama. Quem está entendendo aqui? Você pode dizer isso, diga assim: Deus me ama. Fala: Deus me ama. Deus me ama. Agora você vai entender o que é o amor. Porque você só entendeu um pouquinho sobre o primeiro amor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas no que o amor consiste? Que primeiro amor que eu tenho que me manter todo dia? Agora é só para fechar o que eu já disse para vocês. 1 João capítulo 4, versículo 10. E nisto consiste o amor. Como assim, pastor? O amor é feito. Do que o amor é feito? O que é o amor? Leia lá. Não
em que nós tenhamos amado a Deus. Ou seja, volta lá para a igreja lá de Éfeso, lá em Apocalipse. Vocês abandonaram o primeiro? Aí nós achamos o seguinte, eles deixaram de amar o Senhor, né? Ele está falando, o amor que eu estou pregando não é que vocês deixaram de amar o Senhor. Não tem nada a ver com vocês. O que vocês fazem para Ele, o que vocês deixaram de fazer para Ele. Porque é isso que a gente ouve. Tem que amar Deus, irmão. Ama o Senhor, irmão. Se entrega para Deus, irmão. Ora, você tem que amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo isso, com tudo aquilo, não é? Irmãos, é impossível você amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua capacidade. Impossível. Ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue. Por isso que João já está logo dizendo, ei, Deus sabe disso, tá? O que é o amor? Mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como expiação pelos nossos pecados. Aleluia! O que é permanecer no primeiro amor? É a cada dia eu me lembrar que Ele me amou e que não só ficou, né? Eu te amo, mas Ele provou. Como? Enviando o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Todo dia você tem que se lembrar disso. Por isso que João falou, se for para deixar uma mensagem para a igreja, eu vou deixar essa. O amor. O amor que Deus tem para você. Sabe por quê? Agora olha para mim, pelo amor de Deus, igreja, eu vou subir aqui para você prestar atenção. Presta atenção. Todo dia, o diabo ele vem para colocar em dúvida justamente o quê? Se Deus o quê? Todo dia. E ele usa o quê? As suas ações, o seu passado, a sua fala errada, os seus erros. Sabe o que é maravilhoso isso aqui? É que independente dos seus erros, ele continua o quê? Te amando. E aí que eu te falo, aí que é a verdadeira fé. Você sabia disso? É que mesmo depois de você errar, de você falhar, de você pecar, mas você ainda continuar crendo que Ele o quê? Mas o Senhor me ama. É fácil? É fácil? Não é, irmão. Porque fica aquele negócio dentro da gente incomodando a gente, fica ou não fica? E se não fica dentro da gente, tem sempre alguém também para lembrar a gente. Tem, não tem também? Tem ou não tem? Os enviados. Isso é enviado de Satanás, tá, irmão? Acabou, irmão. Quem entendeu aqui? Ele te ama. Fala para estar perto de você, Ele te ama. Ele te ama. Fala, Ele te ama.